No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. É um prazer ter você por aqui que recebe o nosso áudio através do WhatsApp ou aí no vídeo, notificação do vídeo no YouTube. Uma excelente terça-feira, dia 21 de maio de 2024. Deus abençoe a todos. Vamos conferir aqui algumas reflexões sobre Jesus, um texto que os trinitários, ou seja, aqueles que defendem a doutrina da Trindade, e até mesmo os unitaristas, testemunhos de Jeová, todos, diz assim, olha o texto e você pensa comigo se é ou não é verdade. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse texto está em 1 João capítulo 2, verso 1. 1 João 2, 1. Então ele diz que para a gente não pecar, recomenda que nós, os filhos de Deus, não pequemos, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então tem dois aqui, pronto, fechou a questão, resolveu-se o problema e pronto, olha só. Jesus é advogado e está lá com o Pai. Esse é o papel de Jesus, o advogado. E Deus, Jeová, é juiz de toda a terra, como diz o Antigo Testamento, está repleto de versículos que dizem que Jeová é juiz. Então, está tudo perfeito. Jesus é advogado, Jeová, o Pai dele, é o juiz, e ele faz aquela mediação. Então, a gente pinta esse quadro, a gente pinta essa cena aqui, Jesus ali, à destra de Deus ou à direita de Deus, intercedendo por nós. Então a pintura de Miguel Ângelo, que tem lá um ancião de dias, mais um ruivo, estilo europeu, cabelos longos, barba ruiva, e também por cima deles aquele pássaro, pronto, está ali a Trindade, está pintada e desenhada. Esse próprio texto aqui nos leva a desenhar esta cena. Só que Jesus, a Bíblia apresenta ele como o justo juiz dos vivos e dos mortos. No próprio Atos 10, no verso 43, que a gente conhece muito, todos os profetas testemunham, que todo aquele que nele crê receberá o perdão do pecado no seu nome, mas o verso que antecede esse, o verso 42, diz assim, e ele mesmo foi que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Então Deus, segundo Pedro, que fala essas palavras em Atos 10, 42, diz que Deus, no caso aqui, olhando pelo óculos da doutrina da Trindade, foi quem constituiu Jesus juiz dos vivos e dos mortos. Jesus é juiz aqui. Ele é o justo juiz. O próprio Jesus, ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 5, ele diz, assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, e também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque ele é o Filho do homem. Então aqui nós estamos vendo Jesus como juiz. Jesus como juiz. Mas João fala, olha, não peca, se pecar tem um advogado. Então nós sabemos, claro, mas não vai me criticar porque eu sei, estudo esse assunto há muitos e muitos anos. Então Jesus, ele é juiz sim, e também é advogado, certo? Jesus é juiz e advogado, ele exerce aqui, segundo esses textos que nós estamos mencionando aqui, ele é advogado da igreja, dos santos, dos servos, correto? Dos seus filhos. Ele advoga, mas ele é juiz também em muitos momentos. Quando Pedro fala que o julgamento vai começar primeiro pela igreja de Deus, Pedro fala sobre isso lá, 1 Pedro 4, verso 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem a Deus? Bom, aí Deus,
O julgamento vai começar primeiro pela igreja. Então a igreja, ela vai passar por um julgamento, por um crivo. Quem vai julgar a igreja, o pai ou o filho? Mas não vou entrar nesse detalhe aqui, porque Jesus aqui é o juiz. É o grande juiz, então vai julgar também a igreja. E ele fala, meu julgamento é verdadeiro, porque o pai me deu autoridade para julgar, para executar juízo. Temos um advogado para com o pai. Agora, voltando a esse versículo importante, nós não podemos ignorar que a Bíblia apresenta Jesus como pai. Aliás, o próprio Jesus se apresenta como pai quando Filipe pergunta do pai. A gente não pode ignorar esse texto. Atenção, você que defende a doutrina trinitária, Jesus, ele, quando é questionado acerca do pai, ele se apresenta como esse pai e ainda faz uma pergunta, ainda é uma pergunta até que um pouco comprometedora para os seus discípulos, ou seja, estou há tanto tempo com vocês, estou há tanto tempo convosco, né? Porque Filipe pergunta, leia lá João, Evangelho, João 14, verso 7, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Pronto. Imagina o que levou o Filipe a fazer essa pergunta, porque ele diz, no verso anterior, né? Aí a teologia nos ensina a estudar todo o texto. Então, o verso anterior, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, Filipe, bom, então nos mostra o Pai, o que nos basta. Pronto, aí a gente resolve a questão logo. Você não pode ser mais inteligente que os discípulos de Jesus, porque ele faz essa pergunta e Jesus responde, há tanto tempo estou convosco. Como que alguém vai falar nesse tom sem ser? Como é que ele diz, quando é questionado pelo Pai, ele fala, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Você está em contato comigo pelo menos no mínimo há 3 anos e não me conhece. Isso quando é questionado acerca do Pai. Ele queria ver o Pai, só isso. E aí, e não me conhece, Felipe? Quer dizer, ele não poderia dar essa resposta caso não o fosse verdadeiramente, não fosse o Pai. Ele não poderia falar dessa forma. Então, quando um irmãozinho unicista, ou até mesmo dualista, ele pergunta, mas esse texto está me trazendo confusão, tem tantos textos que Jesus dá a entender que o Pai é outra pessoa, peraí, e os textos que ele se apresenta como eu sou? E os textos que ele fala, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Cadê o Pai? Eu estou com vocês aqui, você não está me vendo? E o que nós fazemos com esse texto? Quando ele diz ninguém vem e não ninguém vai, que seria o português correto, será que Jesus não sabe falar português? Ou melhor, não sabe falar corretamente? Claro que não, ele está falando, ele está usando, ele está se revelando nas entrelinhas para os seus discípulos, a sua verdadeira identidade. Só conseguimos enxergá-lo como filho. Agora, para terminar, assim como Jesus ele é advogado, e juiz, depende do contexto, depende da condição aonde ele está, vai depender, né, aonde ele se encontra, no texto em que se encaixa, ele é advogado ou é juiz. Acabou. É o mesmo ser exercendo essa dupla função, assim como Jeová fez no Antigo Testamento. O que Davi não fala lá para Saul? O Senhor, né, Jeová, porém será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Isso Davi falando para Saul, para o rei de Israel, queria matar ele. E arrumou, sabe, aquela confusão do nada, perseguição gratuita com Davi. Queria matá-lo de qualquer maneira, com ciúme, com inveja, sabe? Aquelas pessoas que têm raiva de você, inveja de você e querem acabar com a sua vida de graça, torcem para que você se dê mal, que você quebre sua cara, que você morra. E Saul quis matar Davi literalmente por várias vezes, cravou a lança na parede. 1 Samuel 24, eu li do 15, você leia do verso 15 até o verso 20. Jeová, porém, será o juiz e julgará entre mim e verá
a minha causa e advogará em meu favor. Jeová sendo juiz e advogado no mesmo texto, na mesma causa. E assim o foi, e assim o fez. E assim foi, e assim o fez. Foi advogado julgou a causa de Davi e Saul. Por isso não se coloque contra, no meio de um problema, não nutra, não alimente sentimento de maldade por quem quer que seja. Porque se essa pessoa for aliado de Deus, tiver um relacionamento com Deus, você estará em maus lençóis. Você vai estar com problemas. Isso é muito interessante a gente analisar. Voltando aqui, Deus, ele é Pai, Ele é Filho, Ele é o Espírito Santo e não precisa se dividir em 3 pessoas. Isso que você precisa saber. Esses textos todos que eu citei aqui, tem muitos outros, mostra que o próprio Deus, na sua infinita misericórdia, para cumprir todo o processo de salvação. Eu sempre estava esses dias falando com o irmão, na cruz do Calvário, Jesus ali era o que? Era a oferta, não era o cordeiro? Pois é, mas para oferecer o cordeiro não tinha que ter um sumo sacerdote? Qual foi o sacerdote que foi lá oferecer o sacrifício para Jesus? Porque ali a cruz tornou-se um altar aos moldes do judaísmo, correto? Pegou lá a cruz, até essa questão, os testemunhas de Jeová, eles alegam que não, foi madeiro. Madeiro, segundo, a cruz é feita de quê? De concreto? É de ferro? Ou é de pau? Acredito que a cruz tenha sido feita de pau, de madeira. Por isso a Bíblia chama de madeiro. Ah, não, mas era madeiro dentro do judaísmo, era uma estaca reta e Jesus não pode ter sido colocado na cruz, porque senão... Calma aí, Jesus foi condenado com a execução nos moldes do Império Romano. Se a cruz de Roma, o que é a cruz romana? Será que ninguém sabe? Será que as histórias, será que os registros, os filmes todos, né? Filmes não somente de evangélicos, mas qualquer filme, qualquer livro aí, a cruz, faça-me o favor, né? É uns argumentos assim tão superficiais e tão fracos que se me traz para poder discutir, mas eu nem vou entrar nesse mérito aqui, porque não é esse o tema. Mas eu estou dizendo, a cruz ela se converteu num altar, num lugar de sacrifício. Mas para ter sacrifício tem que ter o quê? O cordeiro. Muito bem, Jesus, pronto. Resolveu-se o problema? Não, a gente precisa de ter um sacerdote, porque quem vai oferecer lá? Será que foram Anás e Caifás os sacerdotes? Porque tem que entrar lá, fazia expiação pelo povo. Então o cordeiro, ele pegou o pecado do povo, botou em cima dele, não é? Aí o sacerdote vai, faz aquela oração e transfere o pecado dentro dos moldes do judaísmo. Cadê o sacerdote que não vê na história? Na crucificação lá, na execução, vamos aqui na execução do Senhor da Glória, de Jeová. Não teve ali quem é? Ah, tá, então a Bíblia diz que Jesus também é o sumo sacerdote, segundo o autor aos Hebreus. Ah, agora sim, tá bom, tá legal. Mas cadê Deus para receber a oferta? Tem que ter Deus para o Pai. Aonde ele está? Mas o Pai disse que para Filipe que ele era o Pai. E aí, como é que fica? Então é muita coisa, muita questão, muitos detalhes que a gente precisa atender. Um só pode desenvolver ou desempenhar vários papéis. O advogado, quando ele vai chegar a ser um juiz, né, ele é promovido a juiz. Então ele é juiz, mas entende de advocacia muito bem, talvez até de promotoria. É muita coisa para a gente analisar, estudar, mas eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Não esqueça de acompanhar também pela Rádio Betel FM todos os dias o programa Nossa Voz, com exceção das quartas-feiras, logo após o programa Oeste Sem Filtro, um programa que a gente tem uma porta que Deus abriu para a gente fazer o nosso programa abençoado. Eu quero você participando lá, tá bom? Mande sua mensagem, interage conosco. Um abraço, um excelente dia. Para você que está na rádio, vamos uma música bonita. Para você que está aqui no YouTube, um abraço. Até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.